Você acredita em fantasmas? Acha que existe a possibilidade de os espíritos voltarem do além? Será que eles estão entre nós? Você tem medo de manifestações sobrenaturais? São tantas perguntas. Para quem não me conhece, eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te contar a história de uma lenda urbana que habita o imaginário popular em Belo Horizonte. Hoje eu vim te contar a história da Loira do Bonfim. Antes de começar a contar a história, eu te pergunto: você já viveu alguma experiência sobrenatural? Comente aqui embaixo. Se você tiver algum relato interessante, eu faço questão de contar aqui no canal. Aliás, eu já postei vários vídeos com outras histórias. E tem duas que eu destaco e recomendo que você assista, como a Maldição da Pampulha e os relatos de espíritos no Viaduto das Almas. Os links estão na descrição e nos cards que aparecem aí na sua tela. Mas antes de falar sobre a famosa Loira do Bonfim, eu preciso te situar. O cenário onde esta história se passa é a região onde foi construído o Cemitério do Bonfim. Este local, que fica no bairro Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte, tem grande importância para a história da capital mineira. O Cemitério do Bonfim foi inaugurado em 8 de fevereiro de 1897. É um verdadeiro museu a céu aberto, com esculturas sob túmulos e mausoléus assinadas por artistas italianos, que chegaram a BH entre o fim do século XIX e o início do século XX. Até a década de 1940, o Cemitério do Bonfim foi oficialmente o único local em que a cidade poderia enterrar os seus mortos. Eu digo oficialmente, pois na verdade se tornou o segundo local. Há relatos de que antes da área do Cemitério do Bonfim ser utilizada como uma necrópole, operários que trabalharam na construção de Belo Horizonte morreram durante as obras e a cidade que estava sendo erguida precisou de uma área para sepultar os mortos até que o Bonfim ficasse pronto. Então, o cemitério, onde foram enterrados cerca de 200 corpos, ocupou o quarteirão que hoje é rodeado pela Avenida Amazonas e as ruas São Paulo, Tupis e Rio de Janeiro. Hoje o lugar está tomado por edifícios e poucas pessoas sabem do passado curioso daquela parte do centro de BH. Belo Horizonte foi planejada e o Cemitério do Bonfim tem os mesmos traçados geométricos que foram criados pelos construtores da capital de Minas Gerais. São 54 quadras, divididas entre duas alamedas principais e diversas ruas secundárias, em 160 mil metros quadrados de área. Antes da pandemia, a média era de 93 enterros por mês, num total de 17.360 sepulturas. Atualmente, há quase 220 mil pessoas inumadas na necrópole. Se você não conhece o verbo inumar, assim como eu não conhecia, saiba que é o mesmo que enterrar. Logo, há quase 220 mil corpos enterrados nos túmulos do Cemitério do Bonfim. Alguns deles foram de pessoas influentes, famosos e personalidades. E por falar em personalidade, a Loira do Bonfim se tornou famosa. E até hoje a sua história é contada entre os moradores de Belo Horizonte. A lenda é passada de geração para geração. Existem algumas versões, mas todas têm uma característica em comum: o Cemitério do Bonfim. Dizem que uma mulher loira, bonita e atraente estava prestes a se casar. Na expectativa de ficar linda para o seu noivo, ela escolheu um vestido branco e sofisticado. No dia do seu casamento, se arrumou como nunca tinha feito antes, o que destacou ainda mais a sua beleza. Ela estava muito feliz.
Amava muito aquele homem que seria o seu marido. Mas a vida lhe pregou uma peça. A loira chegou ao local do casamento, mas o seu noivo não estava lá. Ela foi para o altar para aguardar o seu amado homem, mas ele nunca chegou. A linda mulher foi abandonada no altar. A decepção e a revolta tomaram conta daquela pessoa. Desiludida e muito envergonhada, ela ficou com raiva da vida, e então decidiu acabar com a sua própria existência. Ela suicidou. Mas parece que o seu espírito levou consigo a desilusão e a revolta, não só pelo seu ex-noivo, mas por todos os homens. A outra versão desta lenda tem como personagens uma mulher loira e um policial. E eu te conto agora. Existe um relato de que uma mulher loira muito bonita foi até uma delegacia no bairro Bonfim. Ela teria pedido a um policial para que a acompanhasse até a sua casa. Prestativo, o homem de farda prontamente decidiu ajudar a mulher. Ele fez companhia para a loira, que foi mostrando o caminho para o agente da lei. E o final deste trajeto foi a porta do cemitério do Bonfim, onde a loira entrou e desapareceu sob os olhos do policial. Seria um desejo de vingança de um espírito revoltado? Mas o que um policial tem a ver com essa história? Só a loira misteriosa poderia responder essas perguntas. Outro relato afirma que a loira do Bonfim era uma mulher muito apegada a bens materiais. Ela se dizia a dona do cemitério do Bonfim e se recusava a sair dali, e poderia aparecer para quem ousasse invadir o seu território. Existe outra versão desta história, que é sobre uma mulher loira que costumava aparecer nas regiões boêmias próximas ao cemitério do Bonfim. Ela seduzia e chamava os homens para irem até a sua casa. Eles iam até a portaria do cemitério do Bonfim, onde a loira entrava e sumia. A loira do Bonfim poderia ser uma usuária do transporte público da capital mineira. Ela se vestia de branco e descia de um táxi, às 2 da madrugada, em frente à entrada principal do cemitério do Bonfim. A lenda diz que ela descia do carro e atravessava um muro ou portão para entrar no lugar. Entre as décadas de 1940 e 1950, a loira descia do bonde e o ponto final era no cemitério. Dizem que vários condutores de bondes se recusavam a trabalhar naquela linha no período da noite. Há quem diga que depois das 2 da madrugada é possível visualizar uma mulher com roupas brancas caminhando através das lápides do cemitério do Bonfim, como se realmente morasse lá. E será que a loira do Bonfim era de fato uma mulher, no sentido biológico da palavra? Há relatos que afirmam que a loira do Bonfim era uma travesti e que o seu pai trabalhava no cemitério do Bonfim. Com a sua morte, decidiu ficar no local. De acordo com registros na web, esta versão seria comentada entre coveiros e marmoristas da necrópole. Estas situações que envolvem a loira do Bonfim seriam relatos verídicos ou criações de mentes férteis? De onde surgiu a hoje tão famosa loira do Bonfim? Há uma outra variante dessa história que pode fazer mais sentido para as pessoas mais céticas. A loira do Bonfim seria uma lenda criada por um radialista para disseminar um clima de medo e sensacionalismo na capital mineira. Mas será que é isso mesmo? O fato é que de tempos em tempos, programas de TV, matérias de jornais, sites, blogs, portais, postagens nas redes sociais resgatam essa lenda
que faz parte da história de Belo Horizonte há várias décadas. O motivo das supostas manifestações do espírito da Loura do Bonfim nunca foi explicado. Seria uma alma com o coração partido e vagando à procura do seu noivo? Ou um espírito vingativo clamando por justiça? Mas será que toda manifestação sobrenatural deve ter uma explicação? Comente aqui embaixo e me diga sua opinião. E você toparia fazer um passeio no cemitério do Bonfim de madrugada? Teria coragem? Eu duvido. Quer assistir mais vídeos como esse? Deixe o seu like, inscreva-se no canal sem deixar de ativar o sininho de notificações. No próximo vídeo eu vou te apresentar mais uma lenda urbana de arrepiar. Cuidado com a Loura do Bonfim. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.